Caindo a internet, meu amor. Boa noite. Boa noite, está começando mais um Conexão Bancários. Eu sou Geraldo Times, funcionário do Bradesco, faço parte da direção do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, sou atual secretário da administração do sindicato e a gente vai começar a nossa live hoje prestando uma homenagem de repúdio, uma homenagem emocional, né? Com relação à morte. Está começando mais um Conexão Bancários. Eu sou Geraldo de Miguel, funcionário do Bradesco, faço parte uma criança de 5 anos, vítima da negligência da patroa, que é a mãe de Miguel, aqui de Recife, nessa conjuntura tão perversa que a gente vem vivendo no mundo, com relação à questão do racismo estrutural. Então, hoje o Sindicato dos Bancários começa a nossa live, a Conexão Bancários, prestando esse 1 minuto de silêncio pela morte de Miguel. A gente vai botar uma mensagem para vocês aí agora. Pode soltar a mensagem. Boa noite novamente. Vidas negras importam. Hoje, o nosso programa Conexões Bancários, a nossa live vai ser transmitida pelo Facebook do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Hoje nós trazemos o tema, o protocolo de combate à Covid-19 no Bradesco, onde a gente vai provocar
se conectar com a importância do movimento sindical na luta da categoria bancária e na sociedade como um todo. Vamos debater, vamos informar e vamos questionar essa nossa conjuntura perversa que está acontecendo no Brasil. E para debater o nosso assunto de hoje, contamos com a presença de Suzy Rodrigues, a presidenta licenciada dos Sindicatos Bancários, funcionária do Bradesco desde 1986, formada em Ciências Sociais e mestra em Sociologia. Contaremos também com Gilvânia Moreira, a presidenta da Contraf, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários e funcionária do Bradesco. Quero já de antemão agradecer a presença das duas. Suzy, depois eu quero que você fale o motivo dessa licença, que você está ampliando os horizontes da luta da sua vida e da sua história. Eu quero abrir agora para as saudações, começando com Suzy, nossa debatedora. Suzy, a palavra é sua. Só um minuto, que está sem o áudio, Suzy. Pode falar, Suzy. Boa noite a todos e todas, internautas, as colegas do Bradesco, os sindicalistas que estão aqui nos vendo, a Gilvânia, nossa companheira de luta, que também veio trazer esse debate, a Geraldo, o secretário de administração do Sindicato dos Bancários, do nosso sindicato, a Beatriz e a Kemi, que estão ajudando nessa live, todos que estão ajudando. Né? Então, sempre é um prazer importante a gente estar aqui debatendo, nos provocando, para a gente construir melhores caminhos para a categoria e para a sociedade. No momento de pandemia, onde as pessoas estão vivendo com medo, onde os valores e as mudanças dos comportamentos estão exigindo da gente muita coisa, não pode abraçar, não pode chegar perto, temos que repensar toda a estrutura social, pensar o comportamento emocional, isso tudo exige da gente muitas mudanças pessoais. E o movimento sindical bancário, desde março, que vem construindo propostas, né, conseguindo um avanço no sentido de garantir à categoria bancária mais condições de trabalho para que ele possa desenvolver bem seu dia a dia e receber aqueles clientes. Né? Eu hoje não estou aqui como presidente, eu estou como licenciada. Nós fomos convidadas para participar de um projeto coletivo, né, numa proposta de pré-candidatura para vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, e vamos ter à frente do sindicato a companheira Sandra Trajano, mas eu quero deixar aqui, dizer a todos e todas do nosso compromisso com a classe trabalhadora, com as mulheres negras, com o povo negro, com o povo da favela, com o povo das periferias, com os pobres desse estado e desse nosso município, o nosso compromisso com a classe trabalhadora, e dizer a cada bancário e cada bancária, nosso compromisso está perto da categoria, não vai acabar. É um cargo que estou saindo, mas estamos lutando para ser a voz dos bancários e das bancárias no parlamento. Precisamos ter uma pessoa, uma representante. O nosso nome está à disposição para discutir uma pré-candidatura democrática, popular, para que a gente possa construir um Recife mais inclusivo e eu possa, como candidata, se assim for agraciada, levar essas propostas da classe trabalhadora e representar mais uma vez a nossa categoria. Então, muito obrigada por tudo. Estamos aqui para construir e contribuir. Muito importante a sua fala e é isso. Acho que é uma referência de luta, de combate, uma guerreira. Só tem a contribuir cada vez mais, ampliando os horizontes, não só para a luta da categoria bancária, mas para a sociedade como um todo e para o povo recifense. Gilvânia, boa noite. Pode dar sua saudação de boa noite aqui para o povo recifense. Boa noite a todos que nos assistem. Olá, Geraldo, a nossa companheira Suzy, companheira de Comando Nacional dos Bancários, né, que acompanhou aí, participou junto ao comando de tantas campanhas, tantas lutas, e tem acompanhado essa grande negociação que a gente tem feito durante o processo da pandemia. A gente que está olhando para o mundo e vendo mais de 6 milhões e 600 mil pessoas infectadas, né, num mundo já
superando 391 mil mortes. Olhando para o Brasil, nós já passamos, infelizmente, das 33 mil mortes, né? Recife e Pernambuco aí afetado também por essa pandemia, como todo o Brasil e todo o mundo. E aí a gente, num momento tão difícil como esse, a gente continua vendo essas injustiças, continua vendo preconceito, a discriminação, e eu me somo aí a vocês, né, para lamentar a morte do Miguel, esse menino, e, enfim, e dizer que isso, a gente tem que trabalhar para evitar que isso aconteça de verdade, né, tirar essas práticas das nossas vidas. E eu acho que, enfim, a oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês, para mim é uma satisfação grande. E, Suzy, queria te parabenizar, e nessa semana você fez aniversário, e se licenciou para uma tarefa bem especial, você que é uma grande militante do movimento sindical, certamente será uma grande vereadora, e espero que a categoria te apoie. Nós aqui do Comando te apoiamos, porque sabemos do teu compromisso com a classe trabalhadora. Hoje você é pré-candidata, então conte com o nosso apoio. Será muito importante ter mais uma mulher aí na Câmara de Vereadores. A presença das mulheres na política é muito pequena ainda, infelizmente, e a gente precisa mudar essa situação. Tudo isso com pessoas comprometidas, né, com a classe trabalhadora. É isso aí, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Giovana. O programa hoje está muito emotivo, muito verdadeiro. E é isso, gente. Eu vou explicar um pouquinho. A minha função hoje na nossa live, eu serei o moderador, né, o mediador dessa nossa conversa. Eu vou fazer algumas perguntas direcionadas tanto às duas, a Giovânia como a Suzy, onde as duas irão responder a mesma pergunta, com perguntas direcionadas especificamente para a Giovânia, como especificamente para a Suzy. Suzy, segura o seu coração, por favor. Então, vou começar agora com essa pergunta direcionada para a Giovânia, respondendo primeiro, que o Bradesco ele não tem um protocolo formal de combate à Covid-19. E que conduta o banco vem adotando nacionalmente diante dos casos confirmados e de suspeitos da infecção do coronavírus? Muito bem, então esse assunto, inclusive, foi objeto da conversa hoje, da negociação com o banco. O que nós cobramos, é importante lembrar, o que o comando cobra de todos os bancos é que, ao ter um caso de suspeita, tanto a pessoa quanto a agência, né, todo mundo que convive com aquela pessoa, seja afastado para testado, né, nós temos cobrado testes para todo mundo. Então, o Bradesco, ele tem uma prática de afastar a pessoa que está com suspeita e só afastar os demais se você tiver uma confirmação. Inclusive, às vezes esse protocolo falha, né, essa prática aí do banco falha, porque é quando o movimento sindical cobra. Então, acho que também é esse o papel do movimento sindical e dos trabalhadores, é passar para o sindicato para que o sindicato possa, de fato, fazer a cobrança. Um protocolo formal, a Caixa tem um protocolo formal, o Bradesco tem orientações que ele passou para as agências, eles dizem que essa orientação, eles cobram dos seus gestores que cumpram essa orientação. O que nós gostaríamos mesmo é que todos os bancos tivessem um protocolo único naquilo que o comando defende. Tem suspeito, tem que afastar. Vai testar todo mundo para que as pessoas tenham a segurança, né? Porque você volta para casa e você não sabe se você está contaminado ou não, você tem lá seus filhos, tem seus companheiros, né, o companheiro, companheira. Então, a reivindicação do teste para todo mundo é uma reivindicação do comando desde o começo. Ele tem máscara para todo mundo, o Bradesco, desde o começo, aí, quando nós colocamos na mesa, o comando coloca na mesa e cobra máscara para todos, álcool gel, fazer compra coletiva, porque em muitos lugares estava faltando. Então, o Bradesco fez esses procedimentos. Nós tentamos, cobramos também na mesa para que todos os bancos colocassem a barreira de acetato, aquela barreira de acrílico. O Bradesco foi um dos bancos que não adotou a barreira de acrílico, adotou aquela máscara. O controle de funcionários nas agências, do acesso do cliente nas agências, para que não entre todo mundo ao mesmo tempo. Então, o Bradesco faz esse controle. É bom registrar que tudo isso que acontece hoje é exatamente porque o Comando Nacional dos Bancários
desde o começo, já está cobrando isso dos bancos, assim como está cobrando do Bradesco. E a comissão de empresa vem acompanhando, e o sindicato aí no local de trabalho acompanha diariamente. O Sindicato de Pernambuco é um sindicato extremamente atuante, que acompanha diariamente a situação de dos bancários de todos os bancos, e traz as reivindicações e cobra dos bancos quando tem problemas, quando os bancos estão com alguma prática, ou o gestor local está com alguma prática que não que o comando não defende, que é uma prática ruim. Então, a participação dos sindicatos nessa fiscalização, nesse acompanhamento, é o que tem sido, o diferencial, porque o sindicato também, quando percebe que tem gente com suspeita, que o banco não fechou a agência, vai lá e cobra do gestor, cobra do banco. É isso que nós tiramos do comando. Quando o banco não adota uma prática que a gente entende que é a melhor, nós vamos lá nos sindicatos fazendo a disputa diariamente, assim como tem sido feito aí no Recife, aí em Pernambuco, de maneira geral. Então, a participação do sindicato para fiscalizar e para cobrar do banco as melhores práticas é o que tem funcionado no Brasil inteiro. Trazendo um pouco mais para o âmbito estadual. Desculpa, que o microfone estava desligado aí no começo. Suzy, Giovana fez a consideração dela em cima do âmbito mais nacional, né, da luta. E aqui para o âmbito estadual, como os sindicatos bancários vêm atuando nesse processo de cobrar do banco esse protocolo formal? Então, a gente, assim como o Santander, o Bradesco também não tem um protocolo formal, e assim como a minha presidenta falou, a gente queria um protocolo para todos, porque a gente ficava com toda a tranquilidade de saber quais são as regras, quais eram as regras, né? A falta de um protocolo, como eu comecei com alguns bancários, alguns colegas do banco, deixa muito sem informação, porque faltou mais diálogo com os bancários, né, para que eles entendam a importância de ter a prevenção, de como se comportar coletivamente nos espaços com alguns equipamentos coletivos, o grampeador, estar ali perto do caixa, a copa. Então, quando tem um protocolo como tem a Caixa e como tem o Banco do Nordeste formalmente, você pode buscar lá qual é a regra para aquela situação. Né? Quando é que o bancário tem que procurar saber se está com Covid ou não. Então, a ausência desse protocolo dificulta, inclusive, aos bancários saberem quais são os direitos que eles têm. E aí é que entra o papel do sindicato. E aqui tem sido muito boa, através da nossa campanha Não Se Cale, Denuncie, onde os bancários têm telefonado, têm mandado e-mail, mandado WhatsApp, dizendo como é que eles estão passando, e o sindicato imediatamente vai acionar o banco regional, né, para que aquela agência seja fechada. Né? Nós gostaríamos de que, ao ser informado, como disse Giovândia, seja porque deu positivo, seja porque estava com suspeita, a nossa vontade é que o banco imediatamente cumprisse o que a OMS determine, o que foi combinado no comando nacional, com o Comando Nacional. 14 dias de quarentena, afasta a pessoa que está com Covid-19, positiva, e os colegas, e higieniza a agência, e aí poderá abrir depois de ter todas as condições de vigilância resolvidas. Então, a gente tem lutado muito, o sindicato tem acionado, telefonado para que, tanto para a relação sindical como para os regionais, para que a gente possa manter a tranquilidade do bancário minimamente, porque a tensão que os bancários vivem hoje é muito grande, a tensão nervosa, o cansaço físico, o medo da contaminação, chegar em casa todo um protocolo para você poder ter acesso à sua família. Mas o sindicato tem feito a parte dele e a luta vai continuar, porque a gente precisa cuidar da vida dos bancários e cuidar da vida dos clientes que ali vão, né, para a sua necessidade, para receber sua aposentadoria, FGTS, o auxílio emergencial, e para que ele possa ter segurança quando ele está numa agência bancária. É isso que a gente tem feito aqui em Pernambuco. Da Conexão Bancários, você pode fazer suas perguntas, seus questionamentos, suas considerações via Facebook do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, para contribuir aqui para o debate. Ô, Suzy, agora direcionada para você primeiro, assim, dentre essas medidas preventivas já conquistadas pelo Comando Nacional, junto com o Sindicato dos Bancários,
como um todo no Brasil. Você pode destacar algumas medidas, começando por você, Suzy, que foi implementada já assim, como conquista para a saúde da categoria bancária? Então, a primeira conquista foi que nosso comando, desde o dia 12 de março, que a gente já mandou um ofício para os bancos, a gente cobrou quais seriam as medidas de cuidado na saúde dos bancários. A partir daí, criou-se um comitê de crise, que até hoje recebe a denúncia, tenta resolver. Então, isso foi um grande momento para a gente dialogar. A gente conseguiu o material de EPI, né, que os bancos se comprometessem em comprar, a máscara, tem essa máscara de acrílico, todos os bancários têm álcool gel, né? Essa última agora que foi a gente poder fazer o exame, né? Tudo isso foi luta do Comando Nacional, né? Junto nesse comitê de crise, e a gente vem debatendo com o banco. Eu acho que a crítica vale para o banco, porque não tem um protocolo, porque espera que o sindicato acione para ele cumprir o que foi combinado, mas a gente conseguiu vários avanços, né? Conseguimos, por exemplo, a garantia de emprego para os colegas do Bradesco enquanto durar a pandemia, e a gente vem avançando paulatinamente com isso dentro do Bradesco, né? A gente tem tido reunião com a COI, tem tido reunião com as nossas coordenadoras, de modo que quando chega uma denúncia de qualquer estado daqui, imediatamente é conversado diretamente, né, com o Bradesco. Com relação às férias também, a gente reivindicou que não fosse usado todos os 30 dias, né, e combinar com o funcionário para ele também não desgastasse totalmente. Então, isso foi muito importante. Eu queria dizer que eu me esqueci da outra fala, para concluir, dizer que aqui em Pernambuco, né, a gente fez essa campanha e nós fizemos um mapa, Giovândia, e nossos colegas internautas. E hoje nós já temos 45 pessoas do Bradesco que deram positivo para o Covid-19, 16 estão com suspeita, e o total em Pernambuco já até hoje, 214 pessoas, e 148 estão com suspeita de Covid-19. Então, é mais um motivo do Sindicato dos Bancários, o Comando Nacional, o Comitê de Crise, está sempre pressionando o banco para que a gente tenha mais prevenção e que os bancários não fiquem doentes e não cheguem a morrer. Graças a Deus que aqui em Pernambuco não teve nenhuma morte, né? Mas 2 pessoas, um vigilante da Caixa e uma terceirizada, elas faleceram por Covid-19. Então, a gente precisa cuidar da vida das pessoas. Obrigado, Suzy. Ô, Giovânia, Suzy falou um pouco ela resgatou um pouco sobre o Comitê de Crise. Eu acho que foi a primeira iniciativa que o Movimento Sindical Bancário, que a Contrato, que o Comando Nacional tomou no início da pandemia. Eu queria que você, como o nosso objetivo do Conexão Bancários é esclarecer para a categoria e para a sociedade, como foi o início desse processo da criação do Comitê de Crise para a categoria bancária? Certo, Geraldo. Na verdade, Geraldo, a OMS decretou a pandemia no dia 11 de março. Aí, no dia 12 de março, nós mandamos um ofício para os bancos, para a FENABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos, e já cobramos negociação. A negociação começou, aquela conversa no dia 12, a mesa foi instaurada no dia 16, que era na segunda-feira, e dentre os pedidos estava o comitê de crise. Por quê? Exatamente por isso. Se a gente está cobrando álcool gel e máscara, nós queremos que uma pessoa nossa estivesse nesse comitê nacional, uma pessoa nossa e uma pessoa do banco, tivesse uma negociação permanente e que a gente tivesse a resposta imediata às demandas que o sindicato apontava. Então, o sindicato dizia, olha, em tal lugar não tem máscara, em tal lugar não tem álcool gel. Quer dizer, na verdade, a máscara a gente pediu desde o primeiro ofício, mas eles não adotaram a máscara logo na primeira semana, porque a OMS dizia que não era obrigatório e o Ministério da Saúde também dizia que não era obrigatória. Depois a máscara se tornou obrigatória. E quer dizer que o comando estava certo desde o começo, quando pediu máscara para todo mundo. E hoje, você vai no Brasil inteiro, tem máscara já nas agências bancárias, já há bastante tempo, né? Tem máscara em todas as agências, tem álcool gel em todas as agências, a gente também reivindicou, não só para os bancários, mas para os vigilantes, para o pessoal da limpeza que está na agência, que também tem acesso a todos esses equipamentos de proteção individual. Então, o comitê de crise ele tem um papel fundamental de acompanhar diariamente. Tem um problema lá naquela cidade, lá no interior, lá naquele sindicato, e ele
entra em contato com o comitê e um representante nosso vai cobrar do representante dos bancos a solução daquele problema. E muita coisa foi sendo conquistada a partir dessa mesa permanente de negociação, como, por exemplo, a suspensão das demissões, que a gente conseguiu nos bancos privados, né, do Bradesco, do Itaú, no Santander. Isso foi conquista do Comando Nacional, dos sindicatos lá na mesa de negociação, e dessa iniciativa nossa de rapidamente, logo no primeiro momento, já sentar para negociar. Então, outra coisa foi a telemedicina, que ao longo do período veio como uma conquista também da mesa de negociação. A gente cobrava teste para todo mundo, os bancos falaram, bom, nós não vamos conseguir implementar o teste agora, mas vamos implementar a telemedicina. Você pode estar em qualquer lugar do país, você liga, você tem um médico que vai te atender. E é importante que as pessoas usem. Nós temos experiências de bancários que usaram, isso foi fundamental. Um bancário recentemente estava sentindo sintomas e estava infartando, né? A telemedicina, o médico identificou que era um infarto, direcionou ao hospital. Então, esses recursos, eles têm sido importantes. São suficientes? Não, a gente está todo dia na negociação querendo melhorar e cobrando melhoras, né? O teletrabalho, nós conseguimos colocar, lá no começo, naquela primeira negociação, a gente já, com aquele ofício que a gente mandou, os bancos já colocaram 100 mil pessoas em casa, o pessoal do grupo de risco. Isso, naquela semana, foi ampliando, hoje nós temos 300 mil pessoas em casa, em teletrabalho, ou fazendo revezamento, o Bradesco também tem. Então, assim, o revezamento nas unidades, nas agências também é outra conquista do Comando Nacional dos Bancários, porque você adoece a agência, tem que sanitizar a agência, tem que colocar as pessoas em casa, vem um outro grupo que assume, não aquelas mesmas pessoas. Então, essas pessoas têm um acompanhamento médico que é feito para elas, para a família, com orientação. Isso daí é conquista dessa mesa de negociação. É importante a gente salientar, porque às vezes os bancários falam assim, o banco está cuidando, tem máscara, Bom, está cuidando, mas é pedido do Comando Nacional, pedido do sindicato, né? O sindicato cobrou isso, foi um processo de negociação. Tudo isso, né, tem um monte de categorias que não conseguem esse processo de negociação, que às vezes não tem o sindicato, ou não são organizados do jeito que os bancários são tão bem organizados, e que muitas vezes não conseguem nem os equipamentos de proteção. Então, a importância do sindicato, da organização que os sindicatos têm, de ter a prontidão da negociação, de pensar e negociar o tempo todo, estar lá em negociação permanente. Normalmente, uma vez por semana, a gente reúne com os bancos para discutir o assunto, ou com todo mundo, ou com um banco em específico, como aconteceu hoje no caso do Bradesco. Ok, Giovânia, esclarecedora a sua intervenção. Eu queria falar assim que a nossa live, várias pessoas estão comentando, estão entrando, já entrou Suzana, Verusca, não dá para falar todo mundo, mas Flávia Torres, Fábio Salles, obrigado a todo mundo que está participando. E assim, chegou uma pergunta aqui, Giovânia, explorando já seu conhecimento e sua atuação do comando. Assim, Josenildo Santos está fazendo a pergunta: o bancário pode ser demitido por esconder a doença? O bancário, primeiro, ele não deve esconder a doença. Se ele esconde a doença, primeiro ele deixa de ter as garantias que a lei deu para ele, né? Ele sofreu, tem que ver se é um acidente de trabalho, se ele contraiu a doença, mas no trabalho é um acidente de trabalho. Isso a gente até cobrou na negociação nessa semana dos bancos que emitam o comunicado de acidente de trabalho. Então, esconder a doença é pôr em risco seus colegas, ele não pode, porque ele está pondo em risco os colegas, que têm filhos em casa, que têm esposa em casa, que têm esposo em casa, tem os pais, então ele não pode pôr em risco os outros, ele não pode esconder a doença, entendeu? E por isso que é fundamental, o sindicato pede transparência por parte dos bancos, que fale para os bancários, se tiver alguém com caso de contágio naquela unidade, que diga, olha, essa unidade vai ser fechada por causa disso, porque tem uma pessoa que está doente, vocês têm que se cuidar, vai direcionar a telemedicina, vai direcionar o médico, vai verificar, nós cobramos o teste para todo mundo, e inclusive falamos sobre isso hoje na negociação com o Bradesco, porque ele começou a fazer no Rio de Janeiro, começou a fazer em São Paulo e Rio de Janeiro, e está estendendo, a gente quer que estenda para o Brasil inteiro. Então, é recomendado que o bancário esconda? Não, o bancário é obrigado a dizer sim que ele tem. Nós estamos numa pandemia, é exatamente isso. Como é que controla a pandemia?
A gente sabendo, o ideal era testar o Brasil inteiro, para que todo mundo fosse devidamente acompanhado, devidamente tratado, e que se fizesse o rastreamento dos contatos que aquela pessoa teve. Então, isso é o ideal. Ok, Giovânia. Lembrando a todo mundo que está participando que o nosso Conexão Bancários de hoje está falando sobre o protocolo de prevenção ao Covid-19 no Bradesco. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora direcionada à Suzy. Ô, Suzy, a gente sabe que em Pernambuco a quarentena rígida terminou agora no dia 1 de junho, né? E qual a situação atual do adoecimento? Você já disse os números ali, mas eu queria que você confirmasse agora para a gente aqui qual é a situação atual de adoecimento dos funcionários e das funcionárias do Bradesco no estado de Pernambuco. Então, Geraldo, a maior preocupação do sindicato, né, de todos da diretoria, é que os bancários denunciem. Por quê? Porque você recebeu telefonema, eu recebi telefonema, os bancários ligam chorando, os bancários ligam com medo. Giovânia, muitos querem esconder a doença porque eles pensam que para preservar o emprego. E aí a Geraldo escuta, eu escuto, e a gente tem dito que é o bancário que está preocupado. Olha, cuide da sua saúde, porque se você está bem, sua família vai estar bem e o seu colega não vai correr risco. Então, minha mãe dizia, a saúde é primordial. Quando eu tenho saúde, eu posso fazer qualquer coisa. E a gente tem feito isso. Nós temos insistido para que ele denuncie e não orientamos que ele fique calado. Então, o sindicato tem acompanhado, as pessoas tendem a esconder, alguns gestores também, Giovânia, não sei lá, no Brasil, mas é bom comentar, fica querendo chamar as pessoas que estão no grupo de risco, ou grávida, ou com hipertensão, ou diabético, ou com uma ou outra doença, chamando para vir trabalhar. Então, a gente precisa que ele informe ao sindicato para a gente poder verificar, porque hoje o que está acontecendo aqui é o cansaço físico pela extensão da jornada de trabalho e o adoecimento mental, com medo da contágio, né, com medo de contaminar na sua família, e sem ter muita perspectiva do que vai acontecer depois, mesmo com revezamento, mesmo com distanciamento, com todo o material de equipamento, os bancários ainda se sentem inseguros, né? Tanto é que no início a gente queria que não abrissem as agências bancárias, porque a gente tem uma noção do que ia acontecer, mas ao mesmo tempo foi fundamental que as agências funcionassem, porque nós precisávamos prestar um atendimento essencial e importante, como é o atendimento para o auxílio emergencial. Desculpa, para o auxílio emergencial. Aqui está participando também, que é da Caixa Econômica, Magali fez o seu comentário aqui. Suzana Moraes, ela fez uma frase aqui, saúde tem que ser sempre prioridade. É verdade, Suzana Moraes, com certeza. Giovânia, essa pergunta vai para você. Você já deu uma adiantada, mas eu queria que você se aprofundasse mais, porque hoje a COE, para quem não sabe, a COE é a Comissão de Organização dos Empregados do Bradesco. Essa comissão ela se reuniu hoje com representantes com o representante do Bradesco, né, com os representantes do Bradesco. E aí eu queria saber, Giovânia, quais foram as principais reivindicações que foram apresentadas e qual o saldo positivo, qual o resultado que a gente pode tirar dessa reunião de hoje? Olha, a reunião de hoje tratava de alguns assuntos que vinham sendo levantados pelos bancários lá na base dos sindicatos. Por exemplo, essa história do protocolo de que prática que o banco está adotando quando tem suspeita, quando tem um caso de suspeita, quando tem contágio, já tem confirmação daquele caso, dos testes, ou da ausência de teste, na verdade, em muitos lugares. Aí o banco informou que o banco tem um programa, um protocolo que ele está fazendo, que é testando em São Paulo e Rio de Janeiro. Ele começou e disse que começou em São Paulo e Rio por conta do número de casos de São Paulo e Rio, que são os maiores do país, e que ele iria testar todos os funcionários das agências que quisessem ser testados. Então, ele começou a fazer essa testagem e, ao identificar positivo para coronavírus, um teste específico e ao identificar positivo, essa pessoa é afastada e as pessoas da agência também são afastadas.
E aí vão ser acompanhadas, né, e algumas pessoas, o indicado é o tratamento em casa, aí o médico vai indicar o tratamento. Né? Tem gente que o tratamento melhor é estar em casa e não ir para o hospital, porque pode se agravar. Depende da fase que você está, que não tem leite suficiente. Então, você vai acompanhando e o médico vai acompanhando a evolução da tua doença. E por isso, e era esse o protocolo que a gente estava debatendo, porque tinha denúncia de locais que tem confirmação, gente com o Covid, e que a agência não tinha sido fechada para ser sanitizada, as pessoas não tinham sido liberadas. Então, era isso que estava resolvendo para que o banco tomasse as providências de não acontecer isso em nenhum lugar. Ou seja, o Brasil inteiro tem que ter o mesmo tratamento. Tem um caso de confirmado, todo o pessoal da agência vai ser afastado, vai ficar em tratamento, ou vai ser testado, dependendo de onde ele esteja. O ideal é que todo mundo fosse testado, para você saber se você realmente contraiu ou não. Para ter uma tranquilidade na tua casa, né, com teus familiares, é isso, o bancário não está sozinho, ele tem, a maior preocupação, normalmente, do trabalhador é a família. Então, essa era um debate, uma discussão, e aí o banco informou que esse programa de teste que ele está fazendo, que começou em São Paulo e no Rio de Janeiro, vai ser estendido agora, na próxima semana, para Brasília, e que eles estão trabalhando para estender para todo o Brasil, que é a nossa grande cobrança aí do Comando Nacional, já na mesa de negociação geral, é que tenha teste para todo mundo no Brasil inteiro. Eles vão estender para Brasília e vão trabalhar para tentar estender para o Brasil inteiro. Outro assunto era as metas que estão sendo cobradas nas metas abusivas, aquela cobrança de metas, tanto para quem está no teletrabalho como para quem está nas agências, né? Enfim, e o banco ficou de conversar, disse que as pessoas estão trabalhando, estão em casa, mas estão trabalhando, que elas têm que produzir, mas que iria conversar de novo reorientar os gestores, porque para não ter essa cobrança excessiva e abusiva, o nosso pedido era a suspensão das metas, porque se a economia está em queda, se as pessoas estão desempregadas, se a renda está caindo, quem é que vai ter condição de comprar produto bancário num momento como esse? Então, tem que ter muito bom senso, é uma questão, inclusive, de bom senso, né? Não cobrar metas nesse momento, não ter aquela prática que a gente vê aí no dia a dia, que os bancários são subordinados a essas metas abusivas. Então, esse também era um assunto que estava colocado na mesa de negociação. Ok, Giovana. Se você quiser mais tempo para falar sobre essa reunião, a gente tem um tempo ainda, se quiser desmembrar mais em algum outro ponto da reunião de hoje, viu? Eu estou com uma pergunta aqui de Flávia Torres. Acho que Suzy e Giovana, vocês podem responder que o problema que está acontecendo é que os funcionários estão sendo convidados a voltar a trabalhar pelos gestores sem que tenham o resultado do exame do Covid. Isso está acontecendo no âmbito nacional, Giovânia? E aqui, Suzy, também já tem alguma denúncia com relação a isso? Começando com Giovânia. Não, com Suzy. Vá, Suzy. Bom, gente, tem chegado denúncias, né, de convite dos gestores para que as pessoas, como eu já tinha falado no bloco anterior, voltem a trabalhar. Então, a gente não pode admitir que um bancário que está em casa esperando o resultado do exame, ele retorne ao trabalho. Porque isso é um risco para a vida dele, para o risco da família dele, a família de cada colega que ele está ali junto e os clientes que vão passar pelaquela agência. Então, se estiver acontecendo isso, tem que informar o sindicato, a gente resolver junto ao banco, no comitê de crise, porque é um risco. É a nossa crítica à Caixa e a nossa crítica ao Santander, que não está cumprindo o prazo de 14 dias, e quando você volta com 7 dias, você não tem um resultado e você pode estar contaminado, estar proliferando o vírus, porque o banco resolveu te chamar antes do período. Então, nós não recomendamos. Se um bancário foi convidado, entra no nosso site, ou então liga para o 971 985, manda um zap e faz a sua denúncia. Não é recomendado, né? Então, como o Giovanni falou, as metas não devem continuar. As pessoas não estão com dinheiro, né, para fazer. E aí a Giza está sempre atento a isso, porque você, quando está em casa, quando as mulheres estão em casa, a gente não tem tempo de parar 6 horas para trabalhar, 8 horas para trabalhar. O trabalho e a vida privada se misturam.
né? E aí, quando você tem que ter a meta, e você está lá ocupado, e sabe quem é que você vai ligar para 40 pessoas, 50 pessoas, sabendo que muitos também estão numa situação difícil, porque nós bancários conseguimos manutenção de todos os nossos direitos, né? Nossa convenção coletiva, ninguém teve redução de trabalho, de salário, de nenhum benefício, por conta exatamente da nossa organização nacional e por conta da nossa convenção coletiva. Então, nenhum bancário perdeu, então, nem com medo de perder emprego, nem com medo de perder comissão, é motivo para você voltar ao trabalho. Precisa ter o cuidado para não infectar outras pessoas, né, outros colegas na agência. Obrigado, Suzy. Hoje, Wander, no âmbito nacional também tem acontecido algumas denúncias desse caso, de que o bancário está sendo obrigado a retornar para a agência sem ter o resultado do exame de positivo ou negativo do Covid-19? Olha, Geraldo, essa é uma divergência nossa com os bancos. Os bancos falam o seguinte, que tem um prazo. Se você não desenvolver o sintoma entre 5 e 7 dias, você não... a opinião deles, né? Você não está contaminado, você pode voltar ao trabalho. Nós temos outra visão, nós entendemos o seguinte, se você tem um teste, o teste deu negativo, aí sim você pode voltar ao trabalho, você não está contaminado. Tem um teste, e aí depende do teste ainda, porque tem testes, esses testes rápidos, tem teste que tem 75% de erro, então depende do teste. O teste da sorologia, tem um teste que é um teste mais confiável, né, o grau de acerto é maior. E normalmente se repete o teste, né, quando você confirma. Então, portanto, a gente ouve de tudo. No Brasil acontece, às vezes, excepcionalmente, coisas que, iniciativa de um gestor, o gestor que fala para a pessoa mudar, olha, você se declarou grupo de risco, vai lá e muda. Já ouvimos de tudo, né? A gente ouve lá, olha, não fala que você já está bem, entendeu? Então, você escuta de tudo, infelizmente, e aí é que a gente tem que atuar, aí denunciar o sindicato é importante, porque no nosso entendimento, se você fez o teste e está esperando o resultado, você só tem que voltar depois do resultado, não pode voltar antes, entendeu? E por isso que é tão importante falar para o sindicato. Se você tá contaminado, tem que refez o teste, ou sei lá por qual motivo. Então, Geraldo, a gente ouve de tudo, né, no Brasil, né? Às vezes como exceção. Então, é sempre importante. O Brasil é um país continental, os bancos são todos grandes bancos, né? E acontece isso muito. Então, às vezes, tem coisas que são orientação do banco, tem coisas que não são orientação do banco, é problemas locais, com a gestão local. Por isso que é tão importante o sindicato saber o que está acontecendo, porque imediatamente o sindicato toma providência. Isso, e acolher a denúncia. Eu queria que Suzy agora falasse, eu acho que daqui a pouco a gente já está encaminhando para o final da nossa live, para o nosso bate-papo. Eu queria que Suzy falasse um pouco, porque o Sindicato dos Bancários de Pernambuco foi inovador no sentido de criar um canal de denúncia. Aí, Suzy, fala um pouco para a gente sobre esse canal de denúncia que o Sindicato dos Bancários de Pernambuco está implementando. Então, Geraldo e Giovanni, e todos que estão nos vendo, nós tiramos esse canal de denúncia exatamente para a gente acolher esse bancário, essa bancária. Os bancários começaram a falar sem medo, postar foto no Instagram, no Facebook, mandar nome, CPF, estou na agência tal, por favor, venham aqui. E os bancos não estão informando ao sindicato os dados, né? A gente precisa ter a confiança dos bancários de denunciarem. Então, a partir dessas denúncias, a gente começou a fazer essa campanha, Não Se Cale, Denuncie, com esse telefone 971 19 8585, e as pessoas começaram a mandar as denúncias. A gente, a partir dessa denúncia, liga para a agência, liga para o gestor, liga para o regional, só vai para o Comando Nacional, que a gente não pode resolver por aqui. Então, essa campanha mostra a importância e o diálogo e o feedback entre o sindicato e os colegas do Bradesco e de todos os bancos. Todos os dias a gente tem recebido muitas denúncias, também elogios pelo trabalho que o sindicato vem desempenhando, e mesmo na pandemia, estamos trabalhando com o sistema de rodízio, um horário diferenciado, com nossos telefones à disposição. A gente tem feito esse atendimento aos bancários, né? Hoje eu estou como presidenta licenciada por causa do projeto
futuro aí para a candidatura, mas sou bancária, continuarei sendo bancária, e a gente não pode esquecer a história. E é como disse Giovânia, tudo o que nós construímos, Geraldo. Giovânia sabe, que é a nossa coordenadora atual, junto com a Ivone, é a história da luta da organização dos bancários, uma organização nacional. E aí nosso sindicato está fazendo essa denúncia, tem ajudado ao diálogo com a categoria e também tem ajudado para que o Comando Nacional trabalhe, né, para buscar soluções imediatas ao sofrimento daqueles. Eu queria acrescentar também duas coisas. A situação do pessoal do interior, Geraldo, que no interior não tem hospital. Às vezes, se o teste aqui em Recife está difícil, é mais difícil no interior. E às vezes as pessoas do interior são aconselhadas a trabalhar em doente. Então a gente também está com o plano da segunda etapa agora da campanha, fazer essa volta mais voltada para o interior do estado. Essa campanha chegando no interior, né? No interior. Chegando para o interior, para que a gente também possa acionar os bancos, como disse Giovanni, o Brasil é grande. E cada situação em cada cidade tem uma particularidade. Então o Bradesco hoje é o terceiro banco em adoecimento pelo Covid-19. Então é fundamental o protocolo, é fundamental a comunicação interna, é fundamental que os bancários, quando tiver entre eles, os colegas, tem que continuar usando as máscaras, um grampeador, tudo que for do uso coletivo tem que ser desinfectado, tem que ser limpo com álcool gel, para que todos nós possamos nos prevenir com o nosso comportamento pessoal. E o banco, obviamente, a gente tem que cobrar, e nós estamos fazendo os equipamentos de proteção. Então, a gente tem feito esse grande trabalho de acompanhamento, né, de ouvidoria, vamos dizer, também do sofrimento daquele bancário que também está em casa, que está na agência e que não pode por conta da sua saúde e que às vezes está sofrendo muito porque está com medo de perder o seu emprego. Obrigado, Suzy. Chegou uma pergunta aqui que eu vou direcionar para a Giovânia. Giovânia, Flávia está perguntando aqui, os funcionários estão arcando com os custos do exame. Como acionar o banco para realizar o teste? Olha, primeiro que a Agência Nacional de Saúde já incluiu o teste, aquele PCR, nos planos de saúde. Depois incluiu outras modalidades de teste também nos planos de saúde. Então, na verdade, a pessoa, o que é o correto? O correto é que o banco pague. A pessoa está fazendo o teste porque ela tem que sair de casa, porque ela tem que ir trabalhar, porque ela tem que atender pessoas, que ela tem que se expor. Então, quem tem que pagar o teste, na nossa opinião, é o banco. O plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde incluiu nos planos de saúde já há algum tempo os testes. Só que os testes são feitos se você tiver um pedido médico. Então, tem que ter um pedido médico para isso. Tem divergências, aí tem a Anvisa fala assim, olha, dependendo do teste, você tem que ter um sintoma, dependendo do teste, você não precisa estar com sintoma para fazer o teste. Então, tem muita divergência. Nós entendemos que o teste deveria ser feito, inclusive, no Brasil inteiro. No mundo inteiro, quando você olha, o país que mais faz teste tem condição melhor de controlar a pandemia. E o Brasil é um dos países que faz o menor número de testes, um dos menores números, né, de testes está sendo realizado aqui no Brasil. O ideal é você testar o máximo de gente possível. Desde o começo, o Ministério da Saúde, ainda na época do Mandetta, tinha prometido um número de testes que nunca chegou. Aí depois veio um segundo ministro e agora está sem ministro há mais de 20 dias, que é um absurdo, uma pandemia dessa. E, enfim, exatamente porque tem divergências políticas lá com o presidente da República, que o grande problema do Brasil é esse, está faltando uma coordenação nacional aí por parte do governo, uma coordenação da pandemia. E aí cada município tenta fazer o que pode, cada estado tenta fazer o que pode, quando, na verdade, o governo federal é o responsável. O governo federal que tinha que ter traçado estratégia para comprar testes, para colocar no Brasil inteiro. O governo federal que tinha que ter feito a estratégia de produzir respiradores, ventiladores aqui no Brasil, de pegar essas empresas que estão paradas, fechando, e fazer mudar o negócio dessa empresa agora, no momento da pandemia, para produzir respiradores, ventiladores, para a gente sair desse sufoco que está no sistema de saúde, em especial no sistema público de saúde. Por isso que você vê, o interior não tem, muitas vezes as cidades não têm UTIs,
Então, como é que vai internar alguém se passar mal? Vai levar para a capital? Vai levar para uma cidade grande mais próxima? É muito complicado. Que essas cidades também já estão ficando estranguladas, né? Os leitos de UTI já estão chegando próximos do colapso, né, no sistema de saúde. Então, o teste tem que ser feito, deveria ser feito pelo Brasil inteiro, não está sendo feito pelo presidente da República, ele joga contra o isolamento, ele primeiro começou dizendo que era uma gripezinha, depois disse, vai morrer umas 800 pessoas, como se 800 pessoas não fossem importantes, cada vida é importante. Mas, olha, nós já passamos das 33 mil pessoas, mortes, famílias que estão sentindo a dor da perda dos seus entes queridos, entendeu? Aí ele fala, tá morrendo gente, mas e daí? Eu sou Messias, mas não sou Deus. Ele é o presidente da República. A Argentina teve 588 mortes até agora. A Argentina é do tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo já passou de 7 mil. Quer dizer que a Argentina está administrando melhor a crise do que o Brasil, porque tem um presidente da República que se coloca como autoridade responsável pela vida dos seus cidadãos e vai coordenar a pandemia. No Brasil não tem uma coordenação nacional da pandemia, tem um presidente que vai para a rua, que não vai de máscara, que fala um monte de bobagem, que joga contra o isolamento social, que receita remédio. Ele não é médico, quem receita remédio é médico, entendeu? Como é que você... Ele é político. Então, assim, tem um monte de problemas na pandemia, aqui na coordenação, a falta de coordenação, e o presidente jogando contra, inclusive as medidas que estão sendo feitas nos estados e municípios. É um absurdo, é por isso que nós estamos nessa situação. Era para ter teste para todo mundo, era para ter outra política sendo feita, né? E por isso que é, de verdade, um problema a gente estar nessa pandemia com essa administração tão ruim, e com todo esse, né, minha opinião é pior, ele joga contra, ele não é omisso, ele joga contra a saúde do povo brasileiro. Ok, Giovânia, muito obrigado pela sua consideração. Eu quero dizer que Sandra Trajano está aqui presente também, João Rufino também está contribuindo aqui com a nossa live, e dizer assim que no site do Sindicato dos Bancários de Pernambuco vai estar disponível a live, vai estar gravada para quem quiser poder acessar, para pegar essas informações que teve essa contribuição hoje aqui com Giovânia e com Suzy. Eu quero, assim, antes de passar para as considerações finais, que já está chegando ao fim da nossa live, eu quero encerrar com a fala de Suzy, no final de tudo, nesse novo ciclo que se amplia na vida dela, que eu faço parte de estar nesse contexto também, dessa contribuição. Eu quero agradecer à direção do Sindicato dos Bancários de Pernambuco pelo trabalho que já vem fazendo, que eu faço parte, na defesa da vida, a direção dos dirigentes que estão da FETRAF Nordeste, do Estado de Pernambuco também. Quero agradecer a todo mundo que participou da internet, aos bancários e às bancárias que participaram aqui da nossa live de hoje. Dizer que a nossa live, essa Conexão Bancários, esse programa, ele vai ser uma série de programas que a gente está fazendo, que na próxima terça-feira terá um outro tema também, vai ser sobre o Banco do Brasil, protocolo do combate à Covid-19 no Banco do Brasil, e que a gente vai continuar com vários temas também nesse contexto, nessa conjuntura que a gente está passando. Que é a importância de não se cale e denuncie, fica essa mensagem para a gente dessa nossa live. Vou passar aqui agora para a Giovânia, para fazer suas considerações finais. Falar, Giovânia, a palavra é sua. O convite de estar aqui com vocês, debatendo. Eu queria estar muito aí pessoalmente, né? Já estive em Recife várias vezes, aí no sindicato. Parabenizar pelo trabalho do sindicato, parabenizar a Suzy aí pelo trabalho que ela, a dedicação, o compromisso dela com a categoria, com o Comando Nacional dos Bancários. Tenho certeza que ela será vitoriosa nessa nova empreitada dela como pré-candidata a vereadora. Tenho certeza que a categoria vai te apoiar. Nós precisamos de mulheres, né, batalhadoras, comprometidas com o povo brasileiro, com a classe trabalhadora, com o povo de Recife. O povo de Recife só tem a ganhar com isso. Quero dizer que o sindicato é muito importante para a Contraf, é muito importante para o comando. Parabenizar pela atuação excelente que o sindicato tem sempre, e nessa pandemia não seria diferente, inovando, usando os meios digitais para se comunicar com os trabalhadores, ajudando a preservar a vida desses trabalhadores. Com certeza, a ação dos sindicatos, a ação do comando,
ajudou a preservar muitas vidas. E é isso que a gente tem que continuar fazendo, continuar lutando juntos, tanto para melhorar a vida dos bancários e das bancárias, mas também do povo brasileiro, porque cabe a gente que tem esse compromisso fazer essa luta, fazer as conversas, as disputas. A saída da pandemia tem que ser uma discussão feita com os trabalhadores, para que não tenha um desemprego altíssimo, né? Nós estamos muito preocupados com a categoria bancária, temos um processo de negociação, temos que renovar a convenção coletiva dos trabalhadores esse ano, para garantir, nossa grande preocupação será, com certeza, garantir os empregos, discutir o teletrabalho, as condições de trabalho em casa, os custos desse teletrabalho têm que ser pagos pelos bancos, não pelos trabalhadores. Então, garantir a vida, porque sair dessa pandemia não vai ser tão rápido, até achar uma vacina, tem que ter muita proteção, muito compromisso com a vida dos bancários, com a saúde dos bancários. Então, para a gente, é importante estar aqui com vocês, conversando, debatendo, vendo a atuação do sindicato, o esforço que o sindicato faz de estar próximo dos bancários e das bancárias, mesmo na pandemia. Próximo do jeito que se pode estar próximo nesse momento, né, Suzy e Geraldo? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que a gente tem que olhar para o país, porque todas as cidades que saíram do isolamento, o número de Covid triplicou. Se você sai do isolamento social antes da hora, triplica. As agências bancárias começam a ter o reflexo, aumenta os casos também nos bancos, nas agências bancárias. Então, falar contra o isolamento, sem ter remédio, sem ter vacina, é jogar o povo para a morte, é jogar o povo para o adoecimento. Por isso que eu digo assim, olha, a gente tem que lutar pelo emprego, tem que lutar pela vida, e para isso nós precisamos dizer fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Muito obrigado, Giovânia. O Sindicato dos Bancários agradece a sua participação aqui na nossa live. Quando passar a pandemia, você vai vir para cá para matar saudade, para o corpo a corpo e contribuir mais uma vez para o nosso debate aqui regional. Eu queria dizer que Sandra Trajano também está presente, a presidenta em exercício do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Quero também agradecer a equipe de comunicação do Sindicato dos Bancários pela realização de mais essa live, de mais um dia da nossa Conexão Bancários. E quero abrir, não seu coração, mas parabenizar novamente Suzineide pelo seu aniversário e dizer que totalmente meu apoio da direção do Sindicato Bancário nessa nova fase, que eu acho que é a fase que vai ampliar a luta, sabe? Você vai sair de uma corporação e ampliar, além da categoria bancária, você vai defender muito mais gente por justiça, por uma vida mais saudável, por um Recife melhor e por uma categoria bancária mais saudável também. Então, eu quero que você encerre a nossa live de hoje. Palavras suas. Então, gente, eu quero agradecer muito. Ontem foi meu aniversário e foi o dia da descompatibilização e mistura tudo, é muita emoção, é muita responsabilidade, né? Quando eu fui ser, desde 91 que estou no sindicato, mas quando você vai ser presidente, você tem uma responsabilidade. E eu sou a primeira mulher de banco privado, até então só tinha pessoas de banco público, e você tem vários desafios, estamos no segundo mandato. De toda forma, eu tenho que ter outros projetos de vida, porque nosso sindicato é muito rigoroso. No segundo mandato, a presidência e a executiva se renova. Então, a gente, nessa perspectiva, nós estamos aí, colocando o nosso nome à disposição, pedindo que o bancário nos dê essa oportunidade, né? Como a gente trabalhou bem no sindicato, como a gente fez bem, a gente quer fazer bem para a cidade do Recife. E aí, estou colocando meu nome para pré-candidata, pelo PT, né, do qual sou filiada, o partido que fez mais por esse país, fez muito pelo Nordeste, e a gente tem que continuar resgatando a vida das pessoas, como o Giovanni falou. Para mudar o Brasil, a gente tem que tirar Bolsonaro. E para tirar Bolsonaro na eleição de 22, temos que ter fortalecido agora nas eleições municipais, né, para que a gente possa ter fortaleza e a gente possa debater propostas. Quando você, bancário, internauta, amigos e familiares, for escolher um candidato ou uma candidata, veja as propostas deles, veja o compromisso com a classe trabalhadora. Não se deixe enganar pela lábia, pela mentira como o Bolsonaro fez, e as pessoas viram que ele era contra a mulher, contra a LGBT, contra os negros. O cara queria matar as pessoas e mesmo assim votaram nessa pessoa que não tem qualquer respeito pela vida da população brasileira. Então eu quero dizer que o coronavírus vem também para a gente repensar o nosso planeta.
Vem daí para a gente repensar a nossa vida do ser e não ter. Vem para a gente pensar qual é a prioridade. Se é mais um sapato na minha gaveta ou é a vida daquele, daquela que quer ter um emprego, quer ter um salário, quer ter educação. Porque hoje a miséria voltou para o Brasil. Desde o golpe de Temer até agora, a vida da classe trabalhadora só tem sido a morte e a perda de direito. E a gente tem que lutar, como disse a minha companheira Giovânia, pela vida das pessoas, pela dignidade das pessoas. E se a gente não tiver cuidado nessa pandemia, se for seguir a vontade louca desse presidente irresponsável, genocida, a gente teria muito mais do que 50 mil ou 100 mil pessoas, porque o tempo todo ele boicota e ele atrapalha. Vou finalizar, que já passamos o nosso tempo. Como a gente abriu com a nossa solidariedade a Miguel, né? Miguel presente, Mites e a mãe dele. Hoje, para gravar um vídeo, eu chorei, não conseguia me controlar, porque quem é mãe, quem é avó, sabe com a importância de ter uma criança, de ter o seu filho, que não pode morrer, porque uma pessoa que não tem a menor responsabilidade com a vida, deixa uma criança sozinha no elevador e ela cai do nono andar. Eu quero encerrar lendo aqui uma frase de Nelson Mandela, que diz que a gente tem que ter o amor, tem que ter a solidariedade. Eu vou ler, porque senão eu vou me emocionar mais. Então, veja, gente, Nelson Mandela diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, elas podem ensinar a amar. Nelson Mandela. Então, a gente precisa de amor, solidariedade, respeito, de uma cidade saudável, de pessoas que respeitem a outra, independente de onde ela veio, o que ela faz, e muito menos da cor da sua pele. Então, agradeço muito aos bancários, né, pelo apoio que deu sempre à nossa categoria, quando estive aí na presidência. Estou licenciada, mas meu compromisso com essa categoria, o meu amor pela essa luta que o sindicato faz, pelo comando e pelo que nós construímos, vai me dar força para poder estar aí contribuindo também nesse momento para o nome com a legislação parlamentar. Muito obrigada, amo todos vocês, chorei muito, tem que controlar o coração, porque afinal de contas, nosso nome é um projeto político e é um projeto coletivo. Sozinha, eu não sou nada, mas Suzy Rodrigues, com os bancários, com os colegas da diretoria, com meus amigos, com minha família, a gente vai sair fortalecido, mais uma vez, dessa missão que, ora, vocês estão confiando para mim. Muito obrigada e boa noite. Muito bem. Obrigada, Suzy. Obrigado, Suzy. Obrigada, Contrafa. Obrigada, Giovânia. Eu que agradeço. Obrigada, Giovânia. Obrigada, Geraldo. E a muita Sandra, emoção, estamos juntos. Beijo para a Sandra também. Estou passando o bastão para você. Sandra está aqui presente aqui com todo o meu coração aberto para você. Pense que eu estou tranquila. Graças a Deus que a gente está numa equipe boa, a nossa executiva, a diretoria vai estar muito fortalecida nesse momento. Com certeza. Sigamos juntos. Juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.